A Câmara de Taquaritinga começou a discutir a redução no número de vereadores. A extinção de 4 cadeiras no Legislativo é considerada uma estratégia técnica, mas também representa economia para os cofres públicos. Com uma população de quase 60 mil habitantes, segundo o IBGE, o município de Taquaritinga poderá ter menos representantes no Legislativo em 2021. O número de vereadores pode passar de 15 para 11, segundo o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Rodrigo. De acordo com o parlamentar, o corte é apenas técnico, já que o trabalho na Casa de Leis tem se mostrado repetitivo. Eu fiz um levantamento aí, enquanto fui presidente no ano de 2017 e 2018, onde a Câmara Municipal debatia 30% do mesmo assunto todos os vereadores. Ou seja, um assunto que foi trazido no início de 2017, todos os vereadores vieram a debater o mesmo assunto ao longo do ano. Esse projeto já foi protocolado, já foi lido em sessão, agora a gente entra no período de recesso e assim nós vamos ter esse tempo para discutir, para ouvir a população e aí a gente está debatendo com os vereadores aqui da casa para que a gente possa, na volta do recesso, estar apresentando, apreciando essa proposta aí e votando. Ou a gente diminui, ou a gente chega em um acordo, mas para diminuir a quantidade de vereadores aqui na nossa cidade. A redução já começa a gerar polêmica. O presidente da Câmara assina o projeto, mas não concorda com um corte drástico, já que o Legislativo é um dos mais enxutos da macro-região. O salário de um vereador é de R$ 2.950. Apenas o chefe da casa tem direito a um funcionário comissionado. Não há verba de gabinete e 13 servidores efetivos fazem a gestão da máquina pública. Na minha opinião, o número ideal seria 13 vereadores, que atenderia de maneira adequada não só o funcionamento da Câmara, mas também os anseios da população. Então, eu queria fazer essa correção para agilizar os trabalhos, para ter mais celeridade e para que o prefeito possa também atender a demanda de indicações que a gente costuma fazer. Apesar da redução no número de cadeiras na Casa de Leis ser considerada uma medida técnica, vai gerar economia de cerca de R$ 12 mil por mês aos cofres públicos. Em 4 anos, serão R$ 500 mil. Dinheiro que poderá ser investido em áreas como saúde, educação e segurança. Tem outras coisas também, hospitais, né, que precisam da ajuda da prefeitura, que se não for as entidades ajudar, a prefeitura não dá conta. Tem entidade que ajuda o hospital aqui, né? Entregue esse dinheiro para os asilos, para os hospitais, 500 mil dá para comprar um monte de remédio aí para a população. Eu acho que o município, quanto mais economizar, melhor. Então eu acredito que seria uma ótima opção. Se souber aplicar o dinheiro que sobrar depois, seria uma ótima ideia. O projeto é visto por esse advogado especialista em direito público como uma estratégia para as candidaturas de 2020. O fim das coligações partidárias para a eleição de vereadores deve impactar na formação da Câmara. E por isso a tendência é que mais cidades partam para a redução de cadeiras no Legislativo. Deverá esses vereadores avaliar alguns pontos para chegar ao número ideal de vereadores. Quais sejam? Questão econômica, questão de representatividade populacional e também, que é muito importante, que os vereadores utilizem critérios técnicos voltados à necessidade da população. Ximena Osório, de Taquaritinga, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Pussi, finalmente nós temos aí algumas cidades da nossa macro-região discutindo a possibilidade de redução no número de vereadores. Vinícius Bugário já está aqui ao meu lado. Vinícius, isso pode ser uma jogada eleitoral pública para você? André Costa, que esse Jornal TV, a redução da máquina eletrônica em todos os países do mundo e aqueles países que querem enriquecer a sua população certamente vão tentar diminuir o peso do Estado, como que já ocorre semelhantemente no Brasil. O que foi destacado em Taquaritinga é muito importante. Vereadores demais podem gerar um trabalho repetitivo e pouco eficiente para a população? Sim, porque a limitação constitucional para a propositura de projeto de leis é muito grande. Pela Constituição Federal, somente o Executivo pode expor sobre quase 90% das matérias, restando pouco espaço ao vereador e aos legislativos. Logo, talvez essa redução force o vereador para ele aparecer e ser reeleito em outras soluções que deem evidência ao mandato.
Tem alguma diferença das cidades maiores da nossa macro-região, onde as câmaras também estão cheias de homenagens e aqueles projetos inconstitucionais, Vinícius? Infelizmente, é uma realidade que graça em todo o país. Título cidadão, título benemérito e pouco legislativo. Talvez o vereador, o deputado, ele tenha que se voltar para comissões de estudos e para aparecer e chamar a população para mais perto de si. É um recado também importante para a Câmara de Ribeirão Preto, que mesmo com decisão da Suprema Corte, ainda discute se vai ou não reduzir o número de vereadores. Então, o STF já pacificou a questão e nesse momento de pré-período eleitoral, um ano antes das eleições, certamente a Câmara está no proselitismo político. Reduzir talvez para 19 vereadores não seria ruim para toda a cidade de Ribeirão Preto, mesmo porque já vimos o caso da Civandijo, que gerou no passado essa sopa de letrinhas de vários partidos políticos para formar uma coalização. No final das contas, é a opinião da sociedade que deve prevalecer? Sim, a sociedade ela quer redução da máquina pública para sobrar dinheiro no bolso do trabalhador. Então, talvez Ribeirão Preto tenha que pensar seriamente o número de assessores, carros oficiais e certamente reduzir a despesa pública. Agora, a gente sabe que as câmaras, elas contam vantagens aí por devolver valores no final do ano que supostamente foram economizados. Isso é uma inversão na gastança público? Sim, uma inversão que fere o artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a chamada tese do orçamento enxuto. O legislativo ele deve gastar e orçar tão somente aquilo que está previsto. Essa sobra orçamentária, na verdade, serve para proselitismo político, o vereador falar que está devolvendo dinheiro, mas não é dele. É dinheiro do povo que já deveria ter ficado no executivo durante um ano para executar boas políticas públicas. Seja em Ribeirão Preto, seja em Itaquaritinga, é um assunto que tem que ser logo resolvido? A população deveria cobrar mais dos vereadores de todos os legislativos da região, da nossa macro-região, conforme a TV Clube tem focado, um orçamento mais enxuto, para que sobre dinheiro mais ao executivo durante o trâmite orçamentário e certamente as políticas de educação e saúde sejam melhor realizadas, porque está sobrando muito pouco dinheiro para os municípios devido ao arroxo fiscal e queda da arrecadação. Pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Obrigado, André.